com relação a Rodrigo Caio. Flamengo, né, a gente sabe, na terça-feira tem um jogo importantíssimo contra a Universidade Católica pela Libertadores no Maracanã. Ontem, ao fim do jogo, tem uma galera que tem falado, Ricardo tá falando alto, o Alan tá falando baixo. O Perrota é bicante presidiário, é isso aí. Hoje é, galera, foi mal. Mas hoje o equipamento aqui, tá ruim. Mas vamos lá, eu esqueci, realmente hoje eu não trouxe o microfone e a câmera, acabei esquecendo os dois. Mas vamos lá, vamos que dá para tocar. A gente teve a representação do elenco hoje, pela manhã, no Flamengo. Óbvio, muitos jogadores não foram a campo, até porque precisavam fazer o recondicionamento, né? Não é recuperação, né? Muscular e por aí vai. Então fica muito mais dentro do CT, na parte de fisioterapia, academia, departamento médico, lá fazendo a recuperação. Dito isso, um dos casos principais e importante é que a gente queria saber das notícias sobre o Rodrigo Caio, né? Ao fim do jogo ontem, o Rodrigo Caio acusou uma lesão, de certa maneira, no tornozelo, né? Direito, se não me engano, depois de um carrinho bem no finzinho da partida. E, obviamente, isso deixou todo mundo preocupado, não só os torcedores, mas também os jogadores. A reação foi unânime dentro de campo. Os jogadores vieram para perto do Rodrigo Caio para perguntar o que estava acontecendo. O Rodrigo Caio fazendo uma cara bem ruim com relação ao ocorrido. Regenerativo, obrigado, Romério. Porra, às vezes faltam as palavras e a velhice vai pegando. E obrigado, viu, Romério? E aí parece o seguinte. Hoje, na reapresentação, o Rodrigo Caio se reapresentou parecendo estar muito melhor, segundo as informações que a gente viu nos principais canais que cobrem o dia a dia do Flamengo. E aí, obviamente, vocês sabem que é o Paparazzo, o Flazoeiro, o Rafa Melo, o Gustavo Henrique, né? E todos os outros canais também enormes que acompanham o dia a dia do Flamengo. Mas, calma, porque não dá para levantar as mãos para o céu e agradecer por essa dádiva. Mas a questão é o seguinte, ele está no departamento médico e, assim como o Flamengo sempre faz, dessa vez ainda não saiu nenhuma nota, porque ainda está se analisando se realmente foi uma lesão ou não. Isso deve sair até amanhã no máximo. Mas, de certa maneira, hoje ele já começou a trabalhar no departamento médico na recuperação dele, tá? Mas se reapresentou muito melhor e, segundo as informações dos canais, praticamente sem dor hoje, quando esteve no Ninho do Urubu. Dito isso, o que preocupa mais agora também? Ontem, Davi Luiz saiu sentindo. Arrascaeta, Bruno Henrique saíram absolutamente fatigados. E o Bruno Henrique, principalmente, para muita gente preocupou, porque ele chegou a botar a mão no músculo posterior, né? Então, assim, o que você acha que pode acontecer nessa terça-feira, Alan? Um time que a gente nem sabe que time vai a campo, né? Porque, eu juro, eu não sei eu não sei nem o que dizer, cara, com relação a isso, mas ontem, no segundo tempo, a gente viu um time que morreu em campo. E das peças principais desse elenco, nenhuma tá conseguindo ficar em pé, cara. Não tá aguentando 90 minutos. Nenhuma tá aguentando 90 minutos praticamente, né? Que time você acha que é possível ir? E principalmente na zaga rubro-negra, teu pavor. O que você tá achando que pode vir aí para terça-feira? Vamos lá, Perrotinho. Alguns pontos, cara. Torço para que não tenha sido nada grave com o Rodrigo Caio, né? Não dá ainda, a gente tem poucas informações, como sempre, com relação ao atleta. É uma preocupação. Eu gosto muito do Rodrigo Caio, fiquei muito feliz pela partida dele. Ele tinha feito 45 minutos excepcionais, né? Com todas as ponderações possíveis, né? E ressalvas que a equipe do Altos é mais fraca e tudo mais. Para mim, tinha sido um ótimo retorno. E até onde eu vi, ele entrou bem no segundo tempo, Perrotti. Ele vinha fazendo um bom segundo tempo. Acaba tendo uma falta ali, meio que desnecessária, e o que desencadeou, talvez, ali, um problema no tornozelo. O relato do Pablo que aumenta, né, a preocupação. Ele sentiu um estalo, ou escutou um estalo. Mas parece que já no dia seguinte ele se apresenta melhor. Então, torço para que não tenha sido nada, porque esse jogador precisa ter sequência e é um jogador importantíssimo para o Flamengo, galera. Então fica aqui a minha torcida. Com relação ao time que a gente vai mandar a campo, Perrotinho, é complicado, né?
Hoje foi feito o trabalho regenerativo com os atletas, e aí dentro desse trabalho tem lá na frente, né? A gente vai falar sobre a questão do goleiro que vai a campo no próximo jogo, a gente vai falar um pouquinho. É torcer para que os caras consigam, nesse regenerativo, melhorar. Por quê? Porque eles chegaram, sim, muito mal ao término do jogo contra a equipe do Ceará, Perrotinha. Muitos jogadores ali, né, fisicamente entregues, muito ruim, muito ruim mesmo, né, a forma física desses jogadores. Eu estou bem preocupado com o que a gente tem visto, e eu vou pegar o superchat do amigo lá de cima, Perrotinha, que eu acho que ele tem toda a razão quando ele fala assim, cara, a preparação física é do Paulo Souza. Me preocupa, cara. Me preocupa. Mas a fisiologia deveria ser do Flamengo, né? A fisiologia me parece não está funcionando, né? Já não funciona há muito tempo. Desde a saída Caralho, agora hoje está fora para dar branca aí. Mas desde a saída do Alex, eu ia falar Paulo Souza Maior. Eu ia falar Paulo Souza Maior. Alex Souto Maior, que a gente não tem um fisiologista de ponta dentro do clube, né? A gente não tem um fisiologista que a gente possa confiar. E, infelizmente, isso atrapalha o trabalho do treinador também, Perrotinha. Agora, o time que ele vai mandar a campo, não sei. Mas acho que é bem provável que seja um time ali, pelo menos, muito próximo do que ele mandou a campo do jogo de ontem. Vamos aguardar. Vamos aguardar, ver quais serão as ausências. Né, cara? Deus te ouça que a gente consiga estar com um time razoavelmente completo. Agora, a gente tem um temor, né? Esse time está morto. Tá completamente morto. Santos se machucou. O Diego Alves tem. Como é que é o nome? Pombalgia? Como é que é o negócio? Você lembra lá das dores do lombalgia? Alguém lembra disso? Qual era a dor lá do Diego Alves? Era lombalgia, não é isso? Ou pombalgia? Ele tem tudo que você imaginar, ele deve ter. Osteoporose, tudo que é coisa de velho, reumatismo, tudo que a gente começa a ter, ele já está tendo. Tudo que a gente tem, ele está tendo. Muito bom. Dor no rego. Pubalgia, agora sim, ó. Agora sim, alguém sério nesse canal aqui, ó. Leandro, o Jaime Tavares, para não é sério, não. Artrite, segundo a Nicole. Vamos lá. Pois é, o Diego Alves também está afastado e hoje, inclusive, na reapresentação, não foi treinar, tá? Ele, como é um jogador que não foi a campo ontem no Flamengo, Ceará e Flamengo, hoje, se tivesse lá na reapresentação, poderia estar apto. Se treinasse, aí poderia ser uma opção. Muita gente vem falando, terça-feira é Diego Alves. Terça-feira. Não, bicho, nem treinou. Então, tá fora. Nossa, a galera aqui já tá botando fibromialgia. Isso também é bonito, nome bonito demais, né? Enfim. Pombagira, quem tem é o Diego Ribas. Cara, vocês são sensacionais. Vamos lá. E aí o goleiro que a gente tem é o Hugo. Alan, pois é, cara. Quão mais falhas serão necessárias para a gente entender de que o Hugo não pode ser o goleiro do Flamengo? Agora, digo mais. Num momento como esse, não tem opção. Tem que ser o Hugo. Né? E aí eu vou passar para você uma notícia que hoje saiu no Globo.com. Em reunião, Paulo Souza reforça a confiança e diz a Hugo que ele será titular do Flamengo contra a Católica. Durante o encontro no CT, com a participação, os preparadores de goleiros Paulo Grilo e Thiago Heller, português, reforça a confiança no jogador. E aí, cara, o quão isso pode deixar... A galera tá mandando uns comentários muito bizarros. O quão isso te deixa temeroso com relação ao jogo de terça-feira? Então, Perrota, para terça-feira eu acho que não tem muito o que fazer, infelizmente, né? Caraca, o Android falou, Alan passa pano pro Landim. Então, esse aí já... Nem calor, falando sério. Esse aqui tá assistindo a live inteira. Valeu, meu parceiro, tamo junto. Todinha. Ele assiste o Rubro Negro há uns 3 anos. Respondi os e-mails todos que chegaram aqui para vocês, tá bom, rapaziada? Brunão, tenta aí, depois me fala, né? O Kikito já entrou, então vamos que vamos, rapaziada. Sobre esse assunto, coincidência aí, ó, tem aqui já membro falando aí pro Perrota, que acabou de fazer um comentário sobre isso. Hugo. Eu, Alan, que sou um cara que fiquei, sim, muito encantado com o Hugo, com os jogos do Hugo, com a postura do Hugo no início, quando ele surgiu. Né? Critiquei demais o Hugo, que ele não vinha se entregando, que ele começou a ir para a noitada, começou a se perder nas curvas da vida. Depois voltei atrás, elogiei, acho que ele estava na evolução, só que está provado, Perrota. Eu acho que, assim,
não tem mais que ter testes para a gente ter certeza que o Hugo não é goleiro para o Flamengo. Goleiro é um goleiro para ficar no banco, entrar um jogo ou outro, mas para ser o goleiro da temporada, ele não consegue ser. Não é um goleiro que consegue entregar uma regularidade, que consegue transmitir confiança. Graças a ele, a gente vem perdendo pontos importantes. Aquela partida também, que aconteceu ontem, conhecida como a partida de ontem contra o Ceará, poderia ter melhorado um pouco a situação do Flamengo, né? Na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. E ele acabou falhando de forma bizarra. Ele colocou um cara só na barreira, aonde o correto seria colocar 2 caras na barreira. Ele colocou um único. E com a estatura, com a altura que ele tem, ele não pode tomar aquele tipo de gol, Perrotinho. Então está provado. O Hugo não tem a menor condição de ser esse titular que o Paulo Souza vem colocando a campo no Flamengo. Ah, não, mas o Diego Alves também não tem. Porque o Diego Alves tem osteoporose, até fugiu a palavra. Osteoporose, reumatismo, tudo quanto é doença de velho que está começando a chegar. Papagaio. Isso. Um monte de coisa. Ok. O Santos foi contratado. A contragosto da minha pessoa. Mas foi contratado. Deveria estar jogando. Deveria ser o titular. Só que aí conseguiram fazer uma lesão no Santos. O Santos jogou trocentos anos, viado, no Atlético Paranaense. Pingou no Flamengo, vai para o departamento médico. Acabou de brotar no Flamengo. Departamento médico para o Santos. É impressionante o que a gente tem visto acontecer no Flamengo, Perrotinho. É complicado de aceitar tudo que a gente tem visto aí, mas definitivamente o Hugo não pode ser o goleiro titular do Flamengo. O Hugo ainda precisa evoluir muito, o Hugo precisa adquirir confiança, adquirir maturidade, e não vai ser debaixo das traves do mais querido e do maior clube do Brasil e do mundo, um dos maiores do mundo, que o Hugo tem que ser titular absoluto. Não dá para permanecer com o Hugo, Perrotinha. Para o jogo de terça-feira, não tem outra solução. Eu acho muito pouco provável que a gente venha colocar o menino que acabou iniciando bem o Carioca. É bom que se diga, né? É um goleiro que veio do São Paulo, mas eu acho pouco provável que vai acontecer. E hoje já ficou bem claro pela conversa que o Paulo Souza lá e o Paulo Grilo tiveram com o Hugo, que confiam no atleta, que ele vai permanecer como titular para a partida, mas eu acho que essa permanência dele como titular está muito mais atrelada à ausência do Santos e do Diego Alves, Perrota, do que mesmo a convicção que esses caras estão forçando em ter na manutenção do Hugo como titular do Flamengo.